Ele é uma Oi, pessoa. Renata, tudo bem? Oi, Renato. Obrigada aí por participar. É boa tarde ainda, né? Estão me corrigindo aqui. Que coisa feia. Hã. Isso. Boa Talvez. tarde. Então, Renata, não sei de onde você está falando, mas eu estou falando aqui da Flórida, né, nos Estados Unidos. A Suzy está falando aí de Miguel Couto, né, Suzy? Gente, Miguel Couto encheu ontem, caos total. Não sei onde vocês estão, aí se vocês quiserem comentar, falar. Mas aqui em Miguel Couto o negócio foi muito sério. Deu água no joelho. Os lojistas tudo sofrendo, lavando rua, lavando loja. Foi brabeira hoje, todo mundo acabado. Você É muito triste mesmo, né? Eu vi cuidado. lá no pessoal em Petrópolis também, tá bravo. Eu não tenho nem mais acompanhado, porque não dá não. Pra mim Uhum. é de arrasar o coração, né? É muito triste É mesmo. triste. Então, Mas vamos começar aqui a falar um pouquinho do tema, né? Nosso, nosso tema de hoje sobre estar preparado ou se auto-sabotar, né? Você é a pessoa que pode falar muito bem disso, porque você nunca está preparada, né? Mas mesmo assim, você sempre chega e faz o que tem que ser feito. Então, esse tema eu pensei justamente porque eu acho que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, que a gente aprende às vezes na prática e o nosso cérebro fica tentando, né, fazer com que nós não comecemos alguma coisa por medo de falhar, ou enfim, tem vários motivos, mas a gente precisa ultrapassar essa barreira para que a gente consiga então fazer o que a gente quer fazer, chegar aos nossos objetivos, porque se a gente for ficar esperando a hora certa, ou tudo está bem, ou a gente está preparado, a gente nunca vai conseguir realizar nada, né? é verdade. Eu sou a prova viva sobre isso aí, né? Porque mas é muito difícil você entender que você tem que estar em compasso. Na verdade, não adianta você querer só por querer. Se você não acreditar, o famoso fé, né? Que alguns chamam, Uhum. entrar num compasso de acreditar naquilo, sentir que aquilo ali vai acontecer, realmente acreditar, nada acontece. E aí você fica pensando, eu faço tudo direitinho, tudo dá ruim pra mim. Mas não é bem assim. Tudo tá dentro da gente, né? Tudo tá dentro da sua cabeça. Ela tanto Exatamente. quanto ela te eleva. Isso é Isso. fato. E uma das coisas que geralmente acontece, a maioria das vezes, né, quando alguém está nessa situação, é o medo de falhar, né? O medo do fracasso. Até o meu próximo vídeo, que eu vou gravar hoje, aí, provavelmente vai estar liberando amanhã, é sobre isso também. O medo de falhar faz com que a pessoa nem comece alguma coisa ou fique uma desculpa para não começar, né? A não ser que você tenha algum requerimento, né, que te impeça de fazer aquilo que você está querendo fazer, você precisa começar. Por exemplo, tem várias pessoas que querem começar um comércio e não começa porque acha que tem que ter 10 mil coisas, acha que vai ser muito difícil, acha que ninguém vai comprar. Isso são coisas que você não tem como saber até você tentar. Não estou dizendo que tudo que você tentar vai dar certo, mas até o não dar certo é uma coisa que vai te impulsionar lá na frente. A gente não entende às vezes as coisas que acontecem na nossa vida hoje, mas lá na frente a gente vai entender. A maioria das pessoas bem-sucedidas que a gente conhece aí, né, que são bem conhecidos como Steve Jobs e mesmo brasileiros que são bem-sucedidos, Anitta e muitos outros que são bem-sucedidos no que fazem, com certeza passaram pela fase onde eles não foram bem-sucedidos em alguma coisa, só que eles não desistiram. Esse é o grande fracasso, né? O fracasso não existe. O que existe é a resposta. Você obtém a resposta. Se você para e desiste, aí você fracassou. Agora, se você tem aquela resposta e muda, né, a estratégia, muda o que tem que mudar, tenta outra coisa, até dar certo, então você nunca vai fracassar. Você vai estar sempre mudando a sua estratégia, se adequando, e é o que vai te levar em algum momento a ser bem-sucedido. Mas é porque, na verdade, as pessoas ficam com tantos receios assim. O primeiro obstáculo. Amiga, seu vídeo está falhando, está parando. Tenta repetir o que você falou. Então, assim, você fica receoso. Você caiu a primeira vez, tá lá embaixo. Repete o que você falou antes, porque não deu para ouvir. O que que acontece? Na verdade, você passa pelo primeiro obstáculo, que na verdade é o teu aprendizado, mas você não vê dessa forma. Você vê como uma queda, você vê como não tem mais solução. Para que vou tentar?
Mas se você for pesquisar os grandes empresários, as grandes histórias que a gente tem no nosso Brasil mesmo, para ficar mais fácil, você vê que todos eles tiveram grandes quedas. Só que as pessoas não costumam ver o teu passado, a história lá atrás. Elas só acompanham o teu sucesso daqui para frente. Aí o que a gente faz? A gente bate no automático, né? Pô, mas antigamente tudo era mais fácil. Eu falei muito isso com você, lembra? Que você batia na tecla comigo. Não é assim, não tem nada a ver. Então eu era uma pessoa que eu falava, mas tudo, Andressa, era mais fácil antigamente. E você falava para mim, não é verdade, tudo tá dentro da sua cabeça. Por que também você vê a Juliette aí, né? Um caso do Big Brother que mexeu muito comigo, uma menina muito humilde, de simplicidade, e olha onde ela chegou do nada. Não adianta. Porque ela arriscou, porque ela se colocou naquela posição. E é sempre assim, você precisa arriscar para você saber se você vai ter que mudar a rota ou se aquilo que você está fazendo vai dar certo. Tem muitas pessoas que ficam com medo de começar ou de tentar, porque tem medo de falhar. Só que a falha faz parte do processo. Exato. Não existe, como eu disse, não existe fracasso. Só fracassa quando você para. A falha é o que vai te levar ao sucesso. Por exemplo, a Juliette é advogada, né? Ela formada em direito advogada. Ela advogava, né, lá na cidade dela. Se a carreira dela de advogada bombasse, provavelmente ela nunca teria ido pro Big Brother e nunca teria estourado. Mas a gente não pode. Provavelmente naquele momento ela pensou assim, caramba, minha carreira não está decolando, eu não estou conseguindo fazer o dinheiro que eu queria fazer, por que não está dando certo? Ela achou que aquilo foi uma queda, ela achou que aquilo foi uma falha, um fracasso. Só que foi aquilo ali que impulsionou com que ela se inscrevesse no programa, foi aquilo ali que impulsionou com que ela entrasse, e hoje ela está fazendo o que ela gosta, que é cantar, e hoje ela é o fenômeno que ela é, mas porque em algum momento lá atrás ela teve esse fracasso, porque não deixa de ser um fracasso, ninguém faz faculdade, começa a trabalhar sem a intenção de se dar bem ou de ter uma carreira bem sucedida. Então, com certeza, ela teve esse momento, porque senão ela não teria tentado ir pro Big Brother, se expor aí, né, pro Brasil inteiro, se ela não estivesse buscando alguma coisa. E com certeza, se ela não tivesse tido esse fracasso, de certa forma, né, um fracasso, ela não teria alcançado aí o que ela alcançou. Oi, Ju, tudo bem? Boa Obrigada noite. aí por comparecer, por estar aqui ouvindo a gente. Então, assim, é um caso que eu gosto muito, né, a história dela, porque ela falava muito que para ela entrar no Big Brother, ela ficou com medo, ela pensou em não entrar, em desistir. Só que aí ela enfrentou, você viu quantas humilhações, quantas coisas ela passou lá dentro, né? Mas também você tem que ter um equilíbrio. É o que ela falava o tempo todo, eu sou a ganhadora, eu sou a ganhadora. Não sei se você acompanhou, mas todo falava isso. Ela fora, o Neymar tá torcendo por mim, fulano tá torcendo por mim. E quando ela saiu, tudo que ela almejou, tudo que ela criou, aconteceu. Exatamente, é porque ela acreditou nisso. E assim, existe também uma outra coisa que a gente trabalha muito no coaching, né? Que é a programação e como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro, e é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, mas o nosso cérebro é feito para economizar energia. Então, e para ser optimizado, digamos assim. Ou seja, por exemplo, amiga, quando você começou a dirigir, você não ficava ali pensando, tem que passar a primeira marcha, tem que passar a segunda, tem que passar a terceira, tem que frear agora. Lembra, a gente tentava sair com o carro, e aí você não conseguia colocar a embreagem e acelerador ao mesmo tempo o carro morria. Hoje você pensa nisso, quando você pega o carro para sair, você fica assim, eu tenho que levantar o pé, eu tenho que passar a primeira. Você pensa nisso mais? Você não pensa. Tá todo mundo da minha frente abrir meu caminho. Isso, mas você não pensa nas coisas que você precisa fazer, porque aquilo ali ficou automático para você. Você não dirige pensando não no que você está fazendo, você está pisando no freio, você está pisando no acelerador, você está passando a marcha, você naturalmente faz isso porque o seu cérebro já aprendeu aquele processo e ele coloca esse processo no automático. E assim, e isso é uma coisa boa, tá? O cérebro faz isso para justamente economizar energia. Só que se você não se atentar a isso, isso pode ter uma consequência muito ruim na sua vida. Por quê? Ele não faz isso só com as coisas. O cérebro não sabe o que é bom e o que é ruim. Então ele não faz isso só com as coisas boas. Por exemplo, se você está no regime tentando emagrecer e você falha, aí você vai tentar de novo e falha de novo, tenta de novo e falha de novo, o seu cérebro vai começar a entender que aquilo ali é um processo. Toda vez que você for começar um regime, ele vai te fazer falhar. Ele vai fazer com que você pare. Por quê? É um processo que já foi absorvido. Em algum momento, você absorveu que você
fracassa nesse tipo de projeto. Em algum momento você absorveu que aquilo ali não vai dar certo. O que você está falando da Juliette, exatamente, ela usou isso ao contrário. Ela colocou na cabeça dela e no cérebro dela de que ela era famosa, de que todo mundo conhecia, que todo mundo torcia por ela. E realmente aconteceu, porque o seu cérebro vai fazer com que as coisas aconteçam de acordo com a programação que você coloca. E a gente não sabe disso, então a gente acaba inconscientemente programando o nosso cérebro para nos sabotar, por exemplo, com medo de fracassar. Então, como a gente tem medo de fracassar, a gente acaba nem começando as coisas, porque o nosso cérebro já colocou na nossa cabeça. Não, se você... a gente já colocou no nosso cérebro, na verdade. Não, se você começar, você vai falhar. Isso é um programa, ou seja, isso é uma programação. Vai sempre acontecer dessa forma, até o dia que você passar daquele passo, né, que você passar por cima daquilo e você fizer um número de vezes até que seu cérebro vai mudar a programação. Então, quando a gente aprende uma coisa nova, por isso que é tão difícil de criar o hábito, porque você está ensinando uma programação nova para o seu cérebro. E a gente acaba, né, o que a gente chama de crenças limitantes, a gente acaba assumindo várias programações no nosso cérebro que não necessariamente são boas. E a gente vai seguindo isso sem perceber, e a nossa vida vai seguindo aquele mesmo padrão. Ou seja, tudo que você começa, você para no meio, tudo que você quer, você acaba desistindo, porque você colocou na sua cabeça que você não tem capacidade de conseguir aquilo, e aí o seu cérebro vai dando desculpas e formas de fazer com que você tropece e não chegue onde você quer. Então, se você não tiver um empurrão, ou se você não trabalhar isso em você, vai ficar muito difícil você alcançar os seus objetivos. O seu cérebro é uma máquina para alcançar objetivos, é só isso que ele faz. Ele não julga o que é bom, o que é ruim. Ele simplesmente, você dá um objetivo e ele vai seguir aquele objetivo. Agora, se você não ensina o seu cérebro a seguir os objetivos certos, você vai estar sempre parando e você vai estar sempre indo para o lado errado. Quando você está olhando, né? O meu objetivo é perder peso, mas você não trabalhou a sua mente para saber se em algum momento você internalizou que você não consegue porque você tem um metabolismo lento ou porque você não consegue parar de comer doce, por exemplo, e aí você internalizou aquilo. E se você não tirar aquilo diante de você, não refazer aquela programação, ou pelo menos não tentar o tempo suficiente, o seu cérebro vai fazer com que você desista depois de 1 ou 2 semanas. É sempre assim que acontece. E assim, Ju, Renata, vocês que estão aí, eu sou uma prova viva, né? Para tudo que aconteceu assim na minha vida. E hoje eu tenho muito medo do pensamento. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente quer. Porque às vezes, né, a gente até quer uma coisa, mas no automático você não está no compasso. Você fala aquilo ali, mas você realmente não acredita, você não pensa. É aquele momento, sabe, que você está pensando numa coisa e seu pensamento eleva para outro, a dúvida, né? Então, na verdade, você não está acreditando no que realmente você quer. Então, você tem que ter muito cuidado, muito equilíbrio com isso. Eu tenho uma filha de 9 anos e a minha filha é pequenininha, eu já passo isso para ela, para tomar muito cuidado com o que ela fala, com o que ela pensa, com o que ela deseja, porque às vezes também a gente quer tanto uma coisa, mas na verdade a gente nem sabe se a gente quer. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E assim, eu passei por muitas coisas assim que eu posso dizer assim que acima de tudo Deus, claro, né, que eu acredito muito nele, mas eu aprendi que para muitos cristãos eles veem como fé, né, que é a famosa fé, mas também vejo de uma outra forma, que você tem que tomar muito cuidado com o que você pensa, com o que você deseja, porque realmente o pensamento ele se materializa, isso é fato, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer, com o que a gente pensa, é um perigo. A gente não tem noção do poder que é o pensamento. Isso é fato, entendeu? Queria passar essa mensagem para vocês, porque eu sei que eu passei por tantas coisas assim, que para mim era de enlouquecer, que eu ligava mesmo para ela, falava, né? Como vocês sabem, a gente é amiga há muito tempo. E ela sempre teve esse dom aí de falar, de entrar na cabeça, uma pessoa que não tem preconceito, que não tem tabus, que vê a vida totalmente diferente. E eu aprendi muito com isso. Aprendi a tomar cuidado com o que eu pensava. Até achava que ela estava ficando louca no início, né? Porque, na verdade, fica um pouco assim estranho, né? Porque você fala assim, falar é fácil, mas não é. Se vocês praticarem o que a gente está falando, vocês vão ver que realmente acontece. Materializa. Eu, quando abri minha loja, vou contar uma história aqui rapidinho, amiga. Assim que eu abri a minha loja,
Boa noite. Entrou alguém ali que eu não consegui ler. Sou minha seguida. Seja bem-vindo aqui para nossa live aqui. Então, assim, quando eu abri a minha loja, né, gente, eu não tinha R$ 1 para nada, literalmente nada. Eu fui com a cara e coragem, mas eu tinha uma coisa que era certo, que ia dar certo. Essa era a certeza que eu tinha, porque o tempo todo eu peguei cartão de crédito, eu usei cartão de crédito, assim, para comprar material, coisa para louco mesmo, sabe? De falar assim, essa menina é louca, numa pandemia, fazendo isso, pagando aluguel, abrindo loja, tudo, e começou a dar umas coisas erradas. Eu tinha alugado a loja, né? Chegando lá, faltando 3 dias para a inauguração da minha loja, o dono da loja me mandou mensagem, quando eu chegar ao meu balcão, falando que não ia poder mais alugar para mim. Então, assim, me bateu um certo desespero, sim. Só que naquela hora eu lembrei que tudo ia dar certo. Então, independente do que estava acontecendo, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu respirei fundo e falei, então, eu queria sentar e chorar, mas eu não vou. Porque eu vou encontrar uma loja melhor e vai ser um sucesso. Porque eu sou um sucesso. Levantei, eu nem fui de carro, fui caminhando, andando lentamente, olhando tudo. E realmente eu encontrei uma loja melhor. Incrível! Aquele mês eu mentalizei, meu primeiro mês de loja, contratei 2 funcionárias e falei assim, eu não sei quanto eu vou poder pagar para vocês, mas se vocês quiserem estar comigo, vamos que vamos. E nisso veio a minha irmã, minha sobrinha, né? E no primeiro mês eu ficava assim, eu vou fazer 8.000 esse mês, eu vou fazer 8.000 esse mês. Todo dia eu levantava e falava, até falava com você, né, amiga? Eu vou fazer 8.000 esse mês, eu vou fazer 8.000 todos os dias, era incrível. E quando eu fechei o meu caderno, Deus está no céu e sabe, eu fiz 8.000 no meu primeiro mês. Entendeu? Então, assim, eu sou a prova viva disso. E eu tenho muito medo. Quem está ao meu redor sabe, eu tenho um pavor de pensamentos negativos. Eu tenho muito medo do que eu penso, porque é muito perigoso. Um pensamento ruim te destrói, mas te destrói mesmo, como também te eleva. Entendeu? Então, assim, essa história para mim marcou muito a minha vida. Eu liguei para ela toda feliz, eu consegui fazer, entendeu? Assim, e fora outras e outras histórias que foram acontecendo, que eu tive certeza que o caminho do sucesso está no que você pensa, no que você acredita. Então, cuidado, cuidado com o que você pensa, com o que você deseja, mas também cuidado, porque às vezes você quer tanto uma coisa que você não sabe se vale a pena, entende? Porque tem coisas que é livramento, né? Então é assim que eu vejo, tem um equilíbrio. Eu queria passar essa história para vocês. Sim, você falou certo. O pensamento, na verdade, ele é uma expressão do seu subconsciente, né? Uma expressão do que o seu cérebro programou. Então, quando você pensa negativo, na verdade, aí as pessoas pensam, ah, mas isso aí não tem nada a ver, não tem comprovação e tal. Não. Cientificamente, o que você pensa vem das suas crenças, vem do que o seu cérebro, o seu subconsciente acredita. E o seu cérebro, como eu te falei, ele é programado para fazer coisas, ele não sabe se é ruim ou se é boa. Se você falar para o seu cérebro, se joga ali da ponte, e você programar o seu cérebro para fazer isso, ele vai fazer, como a gente programa para manejar um carro, para fazer qualquer tipo de coisa que necessita de habilidade. É uma programação. Da mesma forma, né, você vai treinar o seu cérebro para isso. Da mesma forma, é qualquer outra coisa. Então, se você pensa negativo e você assume aquilo e você aceita esse pensamento, isso vai começar a fazer parte de você. Então, isso vai virar uma programação. E aí, a parte, como eu te disse, é muito mais difícil para você depois quebrar essa programação. Lógico que no coaching a gente tem várias técnicas, várias formas que a gente usa para quebrar isso. E é exatamente por isso que eu gosto tanto de coaching, é por isso que eu gosto tanto de ajudar as pessoas, porque eu sempre fiz isso naturalmente, ela sabe, eu não tinha nenhum tipo de formação na época, e eu já fazia isso porque era assim que eu via as coisas. E hoje eu vejo que tem uma base científica que eu já achava. Então, é por isso que eu hoje faço isso, é por isso que eu ajudo as pessoas a conseguir alcançar os objetivos, e é por isso que fica tão mais fácil você alcançar o seu objetivo, porque você vai parar e ver o que está te impedindo de chegar lá, e aí fica mais fácil para você conseguir retirar essas barreiras. A partir do momento que você retira essas barreiras, seu cérebro vai direto ao encontro do que você quer. Mas é tudo uma questão, como ela falou, o pensamento é o primeiro passo para você entender quais são essas programações que estão aí por trás, né, do seu subconsciente, por trás do que você está pensando. Um pensamento não vem do nada, né? Pensamentos, eles vêm
de algum tipo de programação que você tem e você não tá consciente disso. Então, se você está pensando que você não vai conseguir uma coisa por determinado motivo, pare e vê o que está por trás. Geralmente vai ter alguma crença limitante, ou vai ter alguma baixa autoestima, ou algum medo. Geralmente são essas coisas que fazem que as pessoas pensem negativo e acabem deixando de tentar ou de buscar o que elas realmente querem por conta de medo de falhar ou por conta de pensamentos ruins. Então, o pensamento, na verdade, é uma expressão do que você tem no seu subconsciente. É por isso que ele é tão importante. Se você pensa e aceita coisas ruins, o seu cérebro pode começar a absorver aquilo como uma parte, né, da sua programação subconsciente e começar a fazer aquilo, né? Como eu te falei, o cérebro ele tenta economizar energia. Então, se tem alguma coisa que você está focando a sua atenção, o cérebro começa a achar que aquilo ali é uma coisa que você quer mais. Então, ele começa a te dar mais pensamentos daquele tipo. E quando você vê, você criou uma programação de uma coisa negativa, ou seja, que você não consegue fazer alguma coisa, que você não tem capacidade de fazer alguma coisa, quando você tem. No caso da Suzy, né? Quando você começou e você resolveu abrir a loja, você não tinha nada que eu te falei, vai lá e faz. É. Se não der certo, não deu. Vai acontecer o quê? Não deu certo, você faz outra coisa. E é Mas na assim, não existe nenhum problema ou nada você não vai morrer por causa disso. Você simplesmente vai fazer e se não der, não deu, você vai mudar o que está de errado e vai aprender para que daqui a pouco você faça de outra forma e melhore o que você está fazendo. Fala. É verdade. E assim, gente, eu fiquei tão neurótica com isso, porque eu comecei a ter sede de conhecimento, né? Então eu ficava buscando, pesquisando mais sobre isso. Tem vários vídeos assim que eu sou apaixonada, que te ensina a tomar cuidado com o que você pensa. E eu fiquei tão apavorada que até hoje eu não escuto qualquer música. Dependendo da letra da música, eu paro de ouvir. Porque eu aprendi que teu cérebro ele formula as coisas que você nem percebe. Ele é um perigo. Então eu começo a ver músicas que estão te destruindo, eu já tiro. Pra mim não dá. Porque realmente é uma coisa muito séria, a gente não tem noção. É a mesma coisa, eu não sei se eu tô errada, né? Mas assim, você percebe que tem pessoas que é tão negativa que você tá perto, que aquilo te faz mal. Você volta triste, você volta com a energia pesada, Te cansada, absorve, né? né? Que você não sabe explicar. Então, assim, é uma coisa louca. Então, você vê dessa forma que aquela pessoa, ela te suga a tua energia. É um perigo. Cuidado, cuidado com o que você atrai, o que você pensa. Porque tem coisas que realmente é melhor você se manter longe. Entendeu? Exatamente. Quando precisa Exatamente. explicar. Isso, e quando você começou, né, você tinha essas ideias, você tinha medo, né, lógico, todos Boa noite, nós. Márcia. Boa noite, Boa Alessandra. noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Quando você começou, você tinha medo, né? E é o medo de falhar que nós temos, de fazer alguma coisa e dar errado. Só que é aquilo, o que você faz, você vai ter consequências, sim. Só que às vezes é aquilo ali que vai te levar a uma coisa melhor daqui a pouco. Se você não tiver aquela experiência ali, você não passar por aquilo ali, você não vai conseguir daqui a pouco ter uma coisa melhor. Então, quando a gente tem medo de falhar, a gente acaba ficando parado no mesmo lugar, a gente não progride. Porque quando você faz alguma coisa e você erra e tá tudo bem, é outra coisa que a gente precisa tirar da nossa mente, que errar é ruim. Errar é bom, porque você errou aquilo ali, você aprendeu aquilo ali para você não errar mais daqui para frente. E é quando você aprende com os seus erros que você vai montar uma coisa melhor mais para frente. Então, quando você está errando, você está evoluindo, você está progredindo. Quando você tem medo de errar, você fica parado. Eu conheço várias pessoas que falam que estão insatisfeitas com o que elas estão fazendo, ou seja, na vida pessoal, seja no relacionamento, seja no trabalho, estão insatisfeitas e continuam ali. Eu nunca entendi isso. Eu sempre falei para as pessoas, eu nunca entendi por que as pessoas estão insatisfeitas com alguma coisa, mas não fazem nada para sair. Mas é exatamente isso. É o medo do novo, o medo de dar errado, o medo de não conseguir. E quando você tem família, ainda fica muito mais complexo, né? Porque você tem outras pessoas que dependem de você. Só que assim, a gente precisa entender que você tá parado ali só vai te fazer mal, porque aquela situação não vai mudar, você vai cada vez ficar pior e pode ser que você ainda entre numa depressão, que você tenha estresse, que
que você tenha várias doenças, né, que vão ser acarretadas por conta daquela situação ruim que você está se colocando. Então, e quando se você tivesse tomado aí uma atitude, se você tivesse arriscado, talvez você hoje estaria numa situação muito melhor, independente de ser financeiramente ou independente de ser emocionalmente, você vai estar numa situação melhor, ainda que você erre inicialmente, aquilo pode te levar a muito mais. Ninguém, ou quase ninguém que eu conheço, conseguiu acertar de primeira em nada, seja em relacionamento, seja em negócio, seja na vida profissional. Eu já passei por várias profissões, a Suzy também passou por várias profissões. A maioria das pessoas que eu conheço começaram em várias coisas e vão testando até achar a coisa certa. Então, relacionamento também. E é assim que a gente aprende. Agora, se você se coloca numa situação ruim, uma situação que não está legal, e você se conforma com aquilo, e você se deixa ficar ali sem você, né, se preocupar com o seu bem-estar, isso se faz muito mal e você não progride, você fica preso ali. Eu conheço pessoas que estão presas no mesmo trabalho por 10 anos e odeiam o trabalho, falam mal do trabalho por 10 anos, mas não fazem nada para sair dali. Isso é uma coisa também que a gente precisa começar a observar, porque errar faz parte. É o erro que vai te levar ao acerto. Quando você está errando, você está progredindo. Quando você está parado, com medo de errar, você está sem progredir e ainda está se fazendo mal. Então, vou contar para vocês uma história rapidinho que eu gosto muito, né? Eu não lembro direitinho o nome da senhorinha. Não sei se é Susan, ela não é brasileira, ela é americana. E assim, a história dela eu fiquei completamente apaixonada, porque quando você começa a conhecer esse lado, você começa a ter muita sede de conhecimento. Então você começa a pesquisar e você acha histórias assim maravilhosas de pessoas que até ganharam na Mega Sena, entendeu? Com a força do pensamento. E essa senhorinha, ela tinha ganhado um livro da filha dela, de presente de aniversário, se eu não me engano, e esse livro ela começou a ler e ali ela aprendeu que tudo que você acredita, você mentaliza, você vê, você consegue. E ela começou, estava tendo um concurso da Coca-Cola. Aí o que aconteceu? Ela estava concorrendo a um barco. E ela ficava vendo o barco todo dia. Esse barco vai ser meu, esse barco vai ser meu. Amor, ela falou pro marido dela, amor, a gente vai passear por onde no nosso barco? Porque eu vou ganhar um barco. Gente, quando chegou o concurso, ela foi a ganhadora do barco. E não acabou por aí. Ela é conhecida como a maior ganhadora de grandes prêmios de todo o mundo. Ela ganhou tantos prêmios, assim, e o mais engraçado, assim, que tudo que ela mentalizava, ela ganhava. Ela terminou virando meio que piada, né, na internet, porque tudo que ela mentalizava acontecia. Aí tem uma história que ela conta que estava perto do aniversário dela e ela queria muito para a França. Ela conheceu vários países, vários lugares, ganhou vários prêmios e ela queria muito para a França e ela não estava em condições de ir. E ela começou a mentalizar que ela ia conseguir uma passagem. Eu sei que quando estava faltando 2 dias para o aniversário dela, ela foi convidada para participar de um programa de televisão, onde nesse programa de televisão ela concorreria uma viagem para um outro lugar, né? Que ela ganharia se ela aceitasse participar. Aí ela falou, mas eu não queria ir para esse lugar, eu queria ir para a França. E o que eles fizeram? Eles deram a passagem para onde ela queria. Então, assim, ela é muito conhecida nos Estados Unidos. Pena que eu não lembro o nome agora, mas se vocês pesquisarem lá, a maior ganhadora de prêmios pela força do pensamento, vocês vão ver a história dela. É linda e ela é muito simpática. Ela é encantadora. E, assim, por isso, você tira por essas e outros casos que eu fui conhecendo, tome cuidado com o que você pensa. Eu sei que às vezes a gente passa por momentos muito difíceis. Não estou dizendo que é fácil, não, tá? Porque eu passo por cada uma que só Deus sabe. Então, assim, cuidado. Por mais que esteja difícil, comece a agradecer. Porque quando você começa a agradecer, você começa a fazer a graça descer. Agradeça e pense positivo. Mentalize o que realmente você quer, que vai dar certo. E a gente fala no início, né, amigo? O nosso objetivo não é ficar famosinha, nada disso. A gente só quer passar para vocês o segredo do sucesso. Eu não falo de ficar rica, milionária, mas se vocês quiserem, já é com vocês. É o pensamento. Tudo é possível, tá, gente? Olha a Juliana, brother. Já ganhou o equivalente a 15 milhões. Quanto mais. Quem, né? Uma menina simples que todo mundo chegou rebocando no Big Brother, que ninguém gostava, mas que o tempo todo ela falava, eu vou ganhar esse prêmio, eu sou a ganhadora. Lá fora estão torcendo por mim, o Neymar e fulano. E quando ela saiu, tinha muito mais gente torcendo por ela. Então, faça força por você, entendeu?
entendeu? Acredite em você, Exatamente. porque tudo é possível. Tá? Eu queria só... Exatamente isso. E não deixe o medo te vencer, né? Não, Porque o medo, é o que eu falei, o medo é o que faz com que você se auto-sabote, né? Porque se você tem. Pensa um pouquinho, o medo é de uma coisa que ainda não aconteceu. Porque isso já aconteceu, não é medo, é um fato. Então, quando você tem medo, você está com medo de coisas que não aconteceram ainda e que talvez nunca aconteça. Oi, Lucinéia, obrigada, meu amor. Tudo bem? oi, Lu! E Beijo pra então você. você está com medo de coisas que ainda não aconteceram. Você tá com medo de uma possibilidade que talvez nem aconteça, como a Juliette. Talvez se ela não tivesse se arriscado, com certeza ela teve medo do que ia acontecer, com certeza ela teve medo das pessoas não gostarem dela, mas se ela não tivesse arriscado, ela não teria conseguido o sucesso que ela conseguiu. Então, tudo é baseado em você seguir os seus objetivos e você não ter medo do que pode acontecer, né? Porque se você entende, né, que tudo que acontece é sempre para o nosso bem, eu vejo as coisas assim, ela sabe disso. Tudo que acontece, independente de ser bom ou ruim, eu acho que é sempre para o nosso bem. E sempre vai ter algum motivo lá na frente que você vai entender por que você passou por aquilo. Como eu disse, se a Juliette tivesse sido muito bem sucedida, né, na carreira dela de advogada, ela provavelmente nunca teria entrado no Big Brother e nunca teria experimentado o que ela está experimentando hoje. Então, coisas que a gente no momento acha que são ruins, na verdade é o que vai te levar ao sucesso ou ao que você quer. Então, se você nunca, né, der uma chance para ver o que vai acontecer, talvez aquilo ali não dê certo naquele momento, mas uma lição dali vai te levar para o próximo passo. Tem um livro interessante, não sei se vocês já conhecem, que é o Quem Quer Ser um Milionário. Eu sei que vocês conhecem o quadro lá no Luciano Huck, mas esse quadro tem um livro baseado nesse quadro, né, nos Estados Unidos e também na Índia, né, que é onde veio esse show. E o livro ele é muito interessante. Tem o filme também, que chegou a concorrer ao Oscar, mas o filme não retrata muito bem a história. O livro, sim. Então, é um livro pequeno, curto e muito bom de ler. Se vocês quiserem ler, é uma ótima indicação. Chama Quem Quer Ser um Milionário. Então, basicamente... Rapidinho, amiga. Para Oi. vocês que gostam de ler, para vocês que não gostam de ler, só é vocês pesquisarem no YouTube audiobook do livro tal. Sempre tem. Então, vocês podem Isso, exatamente. maravilhoso da mesma forma. Não gosta de Enquanto ler? eu estiver no ônibus, eu Ótimo. ouvia muito quando eu andava de Eu trem. Enquanto eu estava no trem, eu ficava ouvindo pois audiolivros, podcast e tudo mais. Então, é uma ótima dica. Para quem só quiser para poder. também buscar o audiolivro também é bem interessante. E ele é bem pequenininho, dá para ler rápido, ele é muito, muito bom de ler. Mas o ponto principal é que, lógico, quando todo mundo conhece que quer ser milionário, você tem mais perguntas e conforme você vai acertando, você vai subindo. E cada coisa, só que assim, cada capítulo do livro era uma pergunta diferente. E cada pergunta, ele vinha com primeiro começava contando uma história ruim de alguma coisa que aconteceu com ele na vida dele que não foi bom, mas aí depois mostrava uma pergunta vindo que ele só sabia responder porque ele passou por aquela coisa ruim naquele momento. Então, cada pergunta que ele soube responder, por mais que ele não tivesse formação, então ninguém acreditou que ele pudesse chegar a 1 milhão e ganhar, ele só ganhou, não spoiler aí, gente, ele só ganhou, só chegou onde ele, né, tinha que chegar porque ele tinha passado por aquelas situações que naquele momento ele achou que eram ruins, mas que lá na frente foi o que deu para ele a vitória. Qual a lição que a gente tira disso? A lição é: você não sabe por que você está nessa situação ou por que você está passando por uma coisa, mas saiba que existe um motivo. Você vai entender lá na frente. Se você seguir o seu coração e se você não desistir de correr atrás dos seus objetivos, você vai conseguir. E quando chegar lá, você vai entender: poxa, realmente, se eu não tivesse passado por essa situação, eu não teria chegado onde eu cheguei. Suzy nunca teria aberto a loja dela se eu não tivesse passado por outras tentativas que não foram bem-sucedidas. Você Tá sabe vendo? disso. Teve outras tentativas que você teve que não foram boas, ou alguma coisa não deu certo, só que dali você aprendeu para que você pudesse colocar em prática quando você foi abrir a sua loja, foi quando você conseguiu ser bem-sucedida. Gente, olha, para mim foi um sonho, né? Porque assim, na verdade, era tudo que eu queria. Eu sou apaixonada por sapato desde criança. É uma paixão que eu tenho, sapatos. E então, assim, eu tava fazendo algo que eu gostava mesmo, que eu amava. E se eu pudesse, eu dormia dentro da loja, dormia com o sapato agarrado, era até engraçado. Que a dona da loja, que Deus a tenha, que eu amo demais,
que não tá mais hoje aqui entre a gente, mas ela viveu o que eu vivi, a minha paixão, ela terminou se apaixonando também. Eu queria dormir acordado lá dos meus sapatos. Quase que eu troquei eles na Alana. Brincadeira, na minha vida. Mas assim, foi árduo o caminho? Foi. Não foi fácil, nada é fácil pra gente, entendeu? Porque você começar sem capital de giro, começar sem dinheiro, você tem a consciência que você vai trabalhar duro. Mas uma hora você vai acontecer. Você tá rica? Não. Não é que eu... Amiga, tá travando de novo. Alô, amiga? Gente, desculpa, vai ter uma travadinha. Amiga, não estamos te ouvindo. Dá uma olhadinha aí na sua internet pra ver. que toda hora ficam me ligando, aí eu tenho que É, desligar a pessoa. amiga, sua internet deu uma paradinha. É porque quando liga na internet, aí tipo a pessoa... Ah, tá. Aí fica ruim pra Fala. mim, perdoem. Então, assim, cuidado, cuidado mesmo. Vocês são casos de sucesso, não tem diferença nenhuma de mim, da Andresa, de ninguém. Porque o sucesso está dentro da gente. Só o fato de você fazer o que você gosta e conseguir pagar as suas contas, andar de cabeça erguida, isso já é maravilhoso, entendeu? O Uhum. resto que venha com consequência, que seja fruto do teu trabalho, que seja fruto de tudo. Então, assim, a gente Isso. queria só passar essa mensagem para E se vocês. vocês tiverem alguma coisa, algum problema, se vocês quiserem bater um papo, é só me chamar na DM, tá? Ah, como eu disse, eu tô aberta para coaching. Quem precisar, quem tiver algum problema para alcançar o seu objetivo, se você não souber exatamente o que você quer ou estiver um pouco perdido, chama aí que a gente conversa, a gente tenta, né, Gente, ajudar o máximo de pessoas possível. Então, quem quiser, é só procurar que a gente tenta te ajudar e ver como a gente pode, né? O que a gente precisa fazer para que você alcance o seu objetivo. Coaching nada mais é do que alcançar um objetivo da forma mais eficiente e mais rápida. Então, se você tem objetivos, se você tem lugares que você quer chegar, se você quer melhorar, quer mudar de profissão, ou se você quer, né, mudar a sua forma de lidar com a vida, ou se você quer descobrir o que você quer fazer com a sua vida, entre em contato que a gente consegue te ajudar. gente, vale a pena. Não deixa, não fica com vergonha de falar das coisas, abre seu coração, porque, sabe, às vezes a gente tem tanto medo, tanta vergonha de se expor, mas às vezes é tão bom ouvir o outro que tá de fora, que ele vai te dar conselhos maravilhosos, e a Andresa é maravilhosa para isso. Vale a pena, não perde oportunidade, vai lá, conversa, explica, escuta um conselho, nunca é demais, porque na verdade ela vai te ajudar a seguir teu caminho, e vale a pena mesmo, tá? Hoje eu tô meio com um pouco de pressa, porque hoje meu dia foi brabo. Eu ainda não posso falar Uhum. que aconteceu, mas não foi bem gostoso, não. Foi nada gostoso, não. E Uhum. assim, tá ali me esperando pra lanchar, comprou um lanchinho, já tá lá comendo sozinho, todo mundo, boladão, porque eu tenho que trabalhar pro meu segundo emprego, né, gente? Vocês não sabem, mas eu tenho 3 empregos, entendeu? Eu sou igual aquele Július. É Júlio, Isso. eu odeio Cris. Eu tenho 3 empregos. Então eu já tenho que agora correndo cuidar para ir pro meu terceiro emprego. Tá bom, amiga. E todos aqui, obrigada, tá, pela presença. E, de novo, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou quiser, né, entrar em contato, é só chamar a gente aí no DM, ou eu, ou a Suzy, e a gente faz o possível para te ajudar, tá bom? Obrigada, amiga. E semana que vem estaremos aqui de Tá? novo. Não deixe de acompanhar a gente, tá bom? Vai ter cada tema bom, gente. Aí aguenta o coração, hein? Vai ter fofoca, vai ter muita coisa boa aí, ó. Com Coisas do certeza. passado, histórias que vai te ajudar a olhar para frente diferente. A gente tem muita coisa para falar. A gente também pode falar sobre perca, né? Sobre alguém que a gente perde, que a gente não sabe lidar com aquilo ali. É muito difícil. É Uhum. difícil, tá, gente? Porque eu passei por um momento aí que ela sabe também. E tem alguém que tá aí também, sei lá, pode ter vivido esse momento. E vale a pena. A gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre lidar com a perca. Não é nada fácil. Exatamente. Você ama, então assim, deixa a pessoa meio desequilibrado. Então, vamos ajudar vocês aí, tá? Ó, um beijo, Com certeza. amiga, beijo, tá? Beijo, gente. Obrigada, tá bom? Obrigada pela participação e uma ótima noite para vocês. Boa noite. Beijos. Fui. Beijo.